Deixa isso pousar por um segundo. 4 bilhões de reais. Construídos do zero. Sem herança. Sem fundo soberano. Sem propina. Filho de um sapateiro espanhol imigrante. Que aprendeu a ler sozinho e descobriu a B3 antes de qualquer aplicativo de investimento existir. Luiz Barsi Filho hoje é o maior investidor pessoa física do Brasil. E o portfólio dele não é um segredo. As posições estão nos formulários de referência. Nos arquivos da CVM. Públicas para qualquer um ver. O problema? Quase ninguém sabe ler o que está escrito ali. Tem um padrão escondido nessa carteira que 90% dos analistas da B3 completamente ignoram. Não é sobre qual ação ele comprou. É sobre por que ele compra o que compra. E por que ele nunca vende. Quando você enxergar esse padrão, vai mudar a forma como você analisa cada ativo que paga dividendo no Brasil. E não é só filosofia. É matemática. É um sistema construído ao longo de décadas para funcionar especificamente dentro das distorções do mercado brasileiro. Selic nas alturas. Câmbio imprevisível. Risco político real. Governo que muda a regra do jogo sem aviso. Barsi Filho não ignora esses riscos. Ele lucra com eles. Como? É isso que vamos decodificar agora. Barsi Filho não é um herdeiro disfarçado de self-made. Ele começou comprando ações fracionadas nos anos 1970. Quando a Bolsa Brasileira era território de especuladores e pouquíssimos investidores de longo prazo. Enquanto todo mundo tentava adivinhar o próximo catalisador, ele ficou comprando empresas que pagavam dividendos com consistência brutal. O resultado? Uma carteira que hoje, segundo estimativas baseadas nos registros públicos da CVM, supera 4 bilhões de reais em patrimônio. Isso numa era em que a Selic já chegou a 26,5% ao ano. E mesmo assim ele preferiu ações. Pense nisso. Quando o CDI estava nas alturas, a escolha óbvia era renda fixa. Barsi Filho escolheu ações. Por quê? Porque ele entende algo que o investidor pessoa física brasileiro geralmente não entende. Dividendo composto ao longo do tempo bate CDI composto. Não em todo ano, mas em toda década. E agora? Com a Selic em 14,75% ao ano no ciclo atual de aperto do Banco Central. O BC respondendo à pressão inflacionária e ao rombo fiscal do governo. O mercado está nervoso. O Ibovespa sofreu correções relevantes. Pequenos investidores estão migrando para o Tesouro Direto, para CRI, para CRA. E o que Barsi Filho está fazendo? Vamos olhar para o que está na carteira dele. E por que cada posição faz sentido dentro de um Brasil com juros altos e incerteza fiscal. O dividend yield de PETR4 oscilou entre 12% e 22% nos últimos 2 anos, dependendo do trimestre e da política de distribuição. Em 2022 e 2023, a empresa distribuiu mais de 87 bilhões de reais em dividendos. Isso é quase o PIB do Espírito Santo em um único ano, saindo do caixa de uma empresa só. O risco? Você já sabe. Governo muda. CEO muda. Política de dividendos muda. Em 2023, o governo Lula sinalizou revisão da política de distribuição.
e a ação despencou. Investidores de curto prazo saíram correndo. Barsi Filho ficou. Por quê? Porque ele olha para o caixa operacional. E o caixa operacional da Petrobras, com o pré-sal funcionando em plena capacidade, continua sendo um dos mais robustos do setor de energia em toda a América Latina. Empresa que gera esse volume de caixa não consegue ficar devendo dividendo por muito tempo. É matematicamente insustentável segurar. Banco do Brasil tem uma vantagem competitiva que o Nubank não tem, que o Inter não tem, que nenhuma fintech tem: o agronegócio brasileiro. O agro é o setor que sustenta o superávit comercial do Brasil. E quem financia o agro? O Banco do Brasil, com linhas subsidiadas, com acesso privilegiado a recursos do governo. Em 2024, o Banco do Brasil registrou lucro líquido de aproximadamente 37,8 bilhões de reais. Isso é mais do que o lucro combinado de vários bancos médios juntos. Dividend yield consistente acima de 9%. PL historicamente abaixo do setor privado. Porque o mercado precifica desconto de risco político. E é exatamente esse desconto que Barsi Filho explora. Enquanto o mercado vê risco, ele vê margem. Concessionárias de energia elétrica no Brasil têm algo que poucos setores têm: contrato com o governo, concessão, tarifa regulada, reajuste garantido por contrato, muitas vezes indexado ao IPCA. Isso significa que mesmo numa inflação de 8%, 9%, 10%, a receita dessas empresas sobe junto. TAE 11. Transmissora Aliança de Energia Elétrica pagou dividendos com uma consistência que envergonha qualquer título de renda fixa. E o de médio dos últimos 5 anos, acima de 10% ao ano, com crescimento de lucro, com payout alto, e com risco de inadimplência próximo de zero. Porque o cliente final é o Sistema Elétrico Nacional. EGI é 3. ENGIE Brasil tem uma posição estratégica em energia renovável que vai crescer com a transição energética. ICMIG 4 e CPLE 6. A CEMIG e a Copel são distribuidoras regionais com base instalada que não se replica. Barsi Filho não está comprando essas ações porque acha que o preço vai subir amanhã. Ele está comprando o fluxo de dividendos perpetuamente renovável que essas empresas geram. Aqui está o que o mercado está errando agora. Com a Selic em 14,75%. A narrativa dominante é: por que tomar risco em ações se o CDI entrega isso sem dor? Aspas. É uma pergunta legítima. E é a pergunta que faz o Ibovespa cair quando o BC aperta. É a pergunta que faz o investidor pessoa física resgatar fundos de ações e colocar em LCI, LCA, CDB. Mas tem um problema nessa lógica. A Selic não fica em 14,75% para sempre. Nenhum ciclo de juros é eterno. E quando a Selic cair? E ela vai cair. Porque o Brasil não sustenta esse nível de custo de dívida por muito tempo sem uma crise fiscal. Ainda pior, o que acontece com os ativos que você deixou de comprar baratos? Eles sobem. E os dividendos que você deixou de receber? Não voltam.
enquanto o investidor comum está migrando para a renda fixa esperando a tempestade passar. Barsi Filho está usando essa janela para acumular mais posições nas mesmas empresas mais baratas, com yield mais alto. Compro quando ninguém quer, espero até todo mundo querer, e recebo dividendos enquanto espero. Essa é a lógica. Simples, brutal, e funciona. O ângulo contrário? Tem. Gestores do BTG e da Verde Asset argumentam que em ambientes de juros estruturalmente altos, causados pelo desequilíbrio fiscal do governo, a competição entre ações e renda fixa favorece o CDI por mais tempo do que o mercado precifica. Se o Brasil continuar com déficit primário relevante e o BC mantiver postura dura, o custo de oportunidade de estar em ações é real. É um argumento sério. Mas Barsi Filho não está operando no horizonte de 12 meses. Ele está operando no horizonte de 20 anos. E em 20 anos, renda fixa perde para dividendo composto. Sempre perdeu no Brasil. Você não precisa ser Barsi Filho para aplicar essa lógica. Mas precisa ser honesto sobre uma coisa. Qual é o seu horizonte? Se você precisa do dinheiro em 2 anos, ações de dividendo não são para você agora. Com Selic a 14,75%. A matemática do CDI faz sentido no curto prazo. Isso não é fraqueza, é inteligência. Mas se você está construindo patrimônio para 10, 15, 20 anos, a janela que o mercado está criando agora, com Ibovespa pressionado, ações de utilities descontadas, yields de 2 dígitos em empresas sólidas, é exatamente o tipo de ambiente que Barsi Filho passou décadas esperando. O framework é simples. Se você acredita que o Brasil vai continuar precisando de energia elétrica, combustível e crédito bancário, e que o governo não vai estatizar tudo sem indenização, então EGI é 3, TAE é 11, BBAS 3 e PETR 4. A esses preços podem fazer sentido dentro da sua carteira. Mas lembra dos riscos específicos do Brasil. Risco político é real. Mudança de lei de dividendos existe. Câmbio pode corroer retorno em dólar. Gestão de empresas estatais muda com eleição. Diversificação não é fraqueza. É a única proteção real contra o risco brasileiro. Barsi Filho vai continuar comprando Petrobras, mesmo que o governo Lula corte o dividendo de novo. Porque ele sabe que nenhum governo aguenta segurar o caixa de uma empresa que gera 100 bilhões de reais por ano sem distribuir. A pressão política interna, dos minoritários, da mídia e do próprio mercado vai forçar a distribuição. É questão de tempo, não de si. Este vídeo é apenas para fins educacionais e informativos. Não é recomendação de investimento. Os dados apresentados são baseados em informações públicas disponíveis. Cada investidor tem um perfil, um horizonte e uma situação fiscal diferente. Consulte sempre um profissional devidamente habilitado pela CVM antes de tomar qualquer decisão de investimento.